Quanto ganha um tatuador iniciante? Mano, se você tá esperando um número mágico aqui, eu falar sobre, putz, ganha muito e tal, não tem mágica, não existe um salário fixo, demorou? Hoje eu vou tentar falar com vocês uma média, falar sobre os gastos, sobre o que é possível fazer e o que não é também, fechou? Nada de mágica. No começo de tudo, eu acredito muito que você não vai ganhar pelo talento, você não vai ganhar pelo seu trampo, não vai ganhar por qualidade, você vai ganhar por posicionamento. Como você se coloca na internet. Vamos falar de internet, né? Como você se coloca nas redes, se coloca nas redes sociais. Isso vai importar demais em como você vai começar a vender. Aí o que é legal de pensar: faturamento não é lucro na tatuagem. Qualquer área que você vai querer empreender, esquece a palavra aqui, ó, eu faturo X por mês. Bom, você pode faturar, sei lá, R$ 100 o mês aí, mas você não vai ter um lucro de R$ 100, né? Porque aí você tem seus gastos. Aí o que é sempre bom observar, vamos lá, mais uma vez vou ler minha colinha aqui, ó. Você sempre vai precisar considerar material, valor de material que você vai usar, comissão de estúdio, porque se você não trabalhar na tua casa, você vai trabalhar no estúdio de alguém, então tem comissão, geralmente é 70-30, o mais comum, né? 70% para o tatuador e 30% para casa. Equipamento que você vai usar, equipamento barato, não dá para você ficar com equipamento barato o tempo todo que você estiver trabalhando com tatu. Eita! Então é legal você pensar num investimento aí ok, pelo menos. Tem os erros que a gente precisa considerar, que são os erros de iniciante. O que são os erros de iniciante, né? Trabalhos que você necessariamente vai precisar refazer ou consertar, pelo menos. Então isso pode acontecer. Eu tive sorte que eu acho que eu não retrabalhei nada do que eu fiz, mas eu retrabalharia hoje com a visão que eu tenho hoje, mais profissional, mais técnica, né? Mas graças a Exu aí eu não precisei refazer, né? Então é preciso considerar tudo isso. É claro que aqui eu tô falando bem por cima, eu não sei se eu deveria fazer mais específico. Talvez depois eu faça mais específico sobre cada ponto, sobre material, sobre comissão do estúdio, equipamento, tempo e tudo mais. Mas só aqui você precisa considerar sempre os valores de cada coisa. Então, eu vou começar na tatu, pega essa lista, eu vou deixar aqui até eu vou deixar anotado para não esquecer. Pega essa lista de materiais, essa lista aqui de coisas que precisam ser calculadas e calcula, pesquisa os valores. Isso vai te ajudar a entender o quanto você vai gastar ali. E outro ponto, os primeiros meses não vão te dar conforto. Tudo que você vai ter ali de lucro, que entra de grana nos primeiros meses, vai te servir para você pagar mais aprendizado. É óbvio que assim, você pode até tentar entrar preparado, o mais preparado possível, com estudo de desenho, estudo técnica de tatu, mas para você aprender mesmo de fato, você vai precisar aplicar a tatu na pele. Isso vai te ajudar, isso vai ser assim, o primordial para você aprender. Você precisa estar aplicando na pele de alguém para você começar a entender melhor como vai funcionar o processo. E a grana que vai entrando não necessariamente vai ser uma grana de lucro, vai ser uma grana que vai pagar mais aprendizados para você. Então o que é importante? E o que eu recomendaria de todo o meu coração, porque foi como eu fiz. No meu caso, eu pedi as contas do meu trabalho e usei a grana que eu recebi, mais seguro-desemprego, para me dar uma estabilidade durante pelo menos os primeiros 9 meses. Eu tive estabilidade nos primeiros 9 meses. Não foi bem uma estabilidade, né? Foi que eu tinha uma graninha ali de backup que me ajudou a me segurar. Aí eu pulei de cabeça na tatuagem mesmo. Agora, você tá querendo entrar na tatuagem e você tem um trampo que ainda consegue dar uma associada, eu recomendo você fazer isso. Isso pode te ajudar bastante nessa virada de chave, a não ter um financeiro tão perdido, é você pagar suas contas também. Porque também eu acho que assim, nada adianta você querer entrar, fazer as suas coisas e, ficar ferrado de grana. E acho que isso não é legal e não é o que ninguém quer. Tudo isso, no final, o dinheiro é o que vai causar em você uma pressão maior emocional. Porque você vai acabar que você não vai sofrer porque você não tem renda. Você vai acabar sofrendo pela incerteza, por se comparar sempre com outros tatuadores que às vezes estão trabalhando mais do que você, pela sua família te pressionando porque não tá entrando grana. Então, é importante se preparar para que porque o seu emocional não fique tão travado depois, porque o seu emocional não fique tão impactado nisso, saca? E assim, confesso para você, agenda vazia, mano, gera um negócio no nosso peito, que eu vou te falar, é muito complicado, eu não sei como explicar isso. Uma agenda vazia te exige ação.
E nem sempre essa ação vai te trazer de volta o que você quer, que é fazer dinheiro, que é trabalhar. Eu sei que, e ó, tá, aqui eu quero deixar claro, tá? Aqui eu tô falando tecnicamente de grana, de receber para fazer o que você sonha fazer. Não tô falando de toda a questão conceitual e filosófica do que é arte, tá? Aqui eu tô falando de grana e grana mesmo, tá bom? Porque emocionalmente, quando você trabalha com algo que gosta, meu, aí você vai estar lindo. Só que se não tiver entrando grana, cara, você não tiver preparado, fudeu. É onde muita gente acaba abandonando, é onde muita gente acaba se frustrando. E esse é o lugar que, mano, precisa estar estável, precisa estar legal. Eu tô dizendo isso para tirar essa dúvida interna que a gente tem mesmo, porque a grana, ela vai mover a gente nesse sentido de, pô, tô indo pelo caminho certo, eu não tô, e é o que vai trazer esse conforto pra gente entender mesmo de fato e conseguir viver do que a gente sonha. Enfim, mano, quanto ganha um tatuador iniciante, né? Vamos pensar, quanto tempo que você está disposto a ser um iniciante? Eu vou tentar calcular aqui, deixa eu ver se eu consigo pensar. Ó, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer numa média, que é o que a gente pode pensar rapidamente, tá? Se você... Eu preciso dar uma calculadora aberta, porque eu também não sou tudo isso de conta, né? Eu sou tatuador, mas eu não sou... Sou péssimo em matemática. Minha parada é trabalhar com a arte mesmo. Mas vamos lá. A galera tem costume de fazer uns trampos, às vezes, e cobrar R$150 num trampo, tá? Iniciante, eu já vi iniciante cobrando R$150 num trampo, em um trampo só. R$150, cara, num trampo, se você tiver no estúdio, você precisa tirar 30% pro estúdio. E nem todos os estúdios são assim, tá? Tem estúdios que cobram um pouco mais de 30%, pra você poder... Ixi, eu pernilongão aqui. R$150, você vai ficar com 105 desse 150, porque foram 45 pro estúdio, certo? Então aqui já tem menos R$45 em um trampo. Tem gente que cobra 150, morre 45 pro estúdio e você fica com R$105 apenas de um trabalho, certo? Se você faz, vamos colocar 10, que é muito para quando a gente está no começo. Você faz 10 trabalhos a R$105, 1.050, certo? Eu sabia que era 1.050, mas eu queria ter certeza, desculpa. Eu sou o tipo de pessoa que calcula 2 mais 2 para ter certeza que é 4. E aí você fez 10 trabalhos no mês e fez R$1.050. É o suficiente? Ó, talvez seja, talvez não. Se você tiver todo o material aí já comprado, talvez vai faltar. Porque uma caixa de agulha, vou falar do que eu uso, tá? Uma caixa de agulha das que eu uso, por exemplo, sai numa média de 90 a R$150, tá? Uma caixa. E isso eu tô falando agulhas que não são tão caras, tá? Eu tenho uma caixa de agulha que eu paguei 180, então só pra vocês entenderem. Tinta vai sair aí também. Putz, faz tempo que eu não compro tinta, mas a minha última tinta que eu comprei eu paguei R$250. Só que você vai pagar 250 numa tinta dessa, você vai usar para muito mais do que 10 trampos, tá? A tinta, pelo menos, porque ela é grande. E no começo a gente faz muito trabalho pequeno, então rende legal a tinta. Aí tem transfer que você vai precisar comprar. Nem sei quanto tá o transfer, que faz tempo que eu não compro. Precisa comprar vaselina. E, enfim, meu, a lista é muito grande, eu não vou fazer nesse vídeo isso não, vai ficar muita coisa. No próximo vídeo eu falo sobre e deixo isso mais claro. A real é que se você tá entrando na tatu pelo dinheiro rápido, eu te dou a certeza absoluta que você tá entrando na profissão errada. Não é para colocar medo que eu tô falando isso. É dizendo que precisa ter preparo, precisa muito preparo. Comenta aqui se você quer que eu fale depois certinho sobre valores, que eu seja mais categórico e tudo mais, que aí eu faço um vídeo mais específico sobre preços. Fechou? Enfim, se for para entrar na tatuagem para ter um dinheiro rápido, eu te dou a certeza absoluta de que o fracasso é certo, mais do que certo. Quanto ganha um tatuador iniciante hoje na tatu? Vai depender muito, muito. Tem influencer aí que entrou na tatuagem e pediu 3,5 pau na primeira tatuagem. Teve eu, por exemplo, que eu entrei na tatuagem, meus primeiros trabalhos eu cobrava R$300 por 3 trampos, então tava saindo a R$100 cada trampo. É muito relativo, depende do seu posicionamento, do seu marketing, de muitas outras coisas que eu posso falar aqui. Se a gente começar a conversar, eu vou produzindo conforme vocês têm dúvidas. Fechou? Comenta aqui embaixo sua dúvida, o interesse que você tem de ver de vídeo, que aí eu vejo de gravar um vídeo para vocês mais específico e eu vou respondendo o que for perguntando aqui. Demorou? Tamo junto.